Boa noite a todos que nos assistem. Esse é o primeiro programa de encontros da Liga Brasileira de Música. Eu sou João Guilherme Ripper, presidente, e tenho o prazer de receber aqui hoje o musicólogo, compositor e educador musical Carlos Cater, que será entrevistado pela nossa querida acadêmica Salomea Gandelman, que ocupa a cadeira de número 3. O nosso convidado é doutor pela Universidade Paris IV, Sorbonne, com pós-doutorado pela mesma instituição, professor titular da UFMG, e atuou também como professor adjunto no Instituto de Arte da Unesp, e também da equipe que concebeu e implantou o curso de música na Universidade Federal de São Carlos. Foi um projeto pioneiro que levou música a mais de 120 mil alunos em todo o Brasil. O criador desse projeto, A Música da Gente, sobre o qual ele vai falar. Então, eu quero dar boas-vindas a Carlos Cater, a Salomea Gandelman, a todos os acadêmicos que nos assistem aqui, e aqui também pelo YouTube. Nós temos pessoas também que nos acompanham pelo YouTube. Quero saudar muito especialmente aqui Manuel Corrêa do Lago, Isa Nogueira, que nos acompanham aqui pelo Zoom, e todos aqueles que estão aqui nos acompanhando pelo YouTube. Muito obrigado, Salomea, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos que nos ouvem e que estejam interessados nas questões relevantes que nos reúnem aqui. Bem, eu me sinto muito honrada com a oportunidade de entrevistar o professor Carlos, né? E digo que, além de honrada, é para mim um privilégio, né, ter a oportunidade de ouvir e levar ao conhecimento de todos que nos ouvem os seus pressupostos pedagógicos, musicais e éticos que norteiam todo o seu trabalho em musicologia, educação musical. Para iniciar a nossa entrevista, eu vou recorrer a reflexões que Yuval Noah Harari, israelense, historiador, filósofo e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, apresenta em um de seus livros, 21 lições para o século XXI. Nele, o autor discorre sobre as rápidas e profundas mudanças que estamos atravessando, impostas às nossas vidas pela força da revolução tecnológica, revolução que nos trouxe a inteligência artificial e provocou um enorme impacto nos meios de comunicação, na medicina, nos modos de produção, no campo da educação, da cultura, nos modos de nos relacionarmos, enfim, no nosso modo de estar nesse mundo globalizado. Além dessas enormes mudanças, pesa sobre nós a pandemia, a devastação do meio ambiente, as guerras ideológicas, as migrações e a sempre presente ameaça de guerra nuclear. Como escreve Harari, se no passado, mesmo recente, quando havia maior estabilidade e as transformações sociais e culturais se processavam mais lentamente, sim, era difícil fazer projeções para o futuro, como, dentro do possível, nos preparar nossos filhos e nossos alunos para o amanhã, diante da imprevisibilidade, da insegurança e das incertezas do momento presente. O capítulo 19 das 21 lições, intitulado Educação, tem como subtítulo A mudança é a única constante, e nele o autor endossa as palavras de especialistas em educação que afirmam que a instituição escola deveria passar a se organizar e a ensinar segundo os 4 Cs, que são pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. A afirmação
a qual ele acrescenta que, nas próximas décadas, será necessário não só inventar novas ideias, mas, acima de tudo, reinventar-se várias e várias vezes. Então, pensando nas palavras de Harari, eu gostaria de perguntar ao professor Kater o seguinte: nesse cenário de mudanças em ritmo, como pensa a educação e educação musical na perspectiva de uma filosofia em que, no processo de ensino e aprendizagem, a música, como outros conteúdos, seja um potencial instrumento de formação e transformação do modo de ser e da visão de mundo de professores e alunos, tendo em mente nossa participação em um mundo mais humano e democrático? Não lhe parece que as questões éticas podem e devem ser o fundamento do processo educacional, qualquer que seja o conteúdo em pauta? Ou seja, que o conteúdo ou a disciplina, antes de ser um fim em si, seja um meio, tanto no ensino escolar quanto na formação profissional? Bom, agradeço a tua questão, suas reflexões, né, junto com essa questão. Sabe que eu não estou ouvindo o professor, Kater? Ok, vou falar melhor aqui? Está melhor, sim. Então, antes de tudo, eu queria agradecer o convite. Estou muito honrado, muito contente de estar aqui, compartilhando algumas reflexões com todos. E agradeço a sua pergunta, professora Salomé, e eu responderia da seguinte maneira. É claro que essas são considerações completamente pertinentes, e eu penso que quando nós, num país como o nosso, atuamos como professor de música ou como educador e educadora musicais, nós temos um desafio amplificado, porque a complexidade com que determinados problemas se manifestam na nossa realidade tornam o nosso desempenho, digamos, por um certo ponto de vista, um pouco fragilizado, se nós não instituirmos no nosso desempenho um olhar mais amplo, mais abrangente, mais crítico e, como você disse, em movimento, o que faz parte do nosso mundo. Quando nós vemos a realidade dentro das escolas particulares, nas escolas de música especializadas ou as escolas em geral, pouca comparação, na verdade, a gente pode ter quando entramos num chão de escola, de uma escola pública, no interior de uma cidade de São Paulo, que é um estado relativamente rico, não é? Ou no estado, digamos, menos favorecido da federação. Nós temos um desafio em países emergentes como o nosso, em países de realidade complexa, que eu diria do ponto de vista social, onde se misturam estratos do ponto de vista econômico, social, cultural, étnico, com grandes diferenças. E, nesse sentido, eu penso que a tarefa é bastante desafiadora para todos nós, na medida em que não há, a meu ver, um padrão, um modelo de educação musical que seja válido para uma complexidade de sobreposições de realidades como é a nossa. Então, mesmo considerando tudo isso que o Harari coloca, quer dizer, e que Toffler havia colocado 30 anos antes, enfim, que se colocam, na verdade, desde os anos 60 e 70, com alguma insistência, mas que naturalmente se intensifica agora, o que nós vemos é que este mundo em movimento, ele tem movimento diferenciado conforme seja a representação social. Não é? Porque nós temos ainda, num país como o Brasil, escolas onde as crianças não têm computador, não têm celular, não têm internet, andam de sandália havaiana desgastada nos calcanhares. Então, assim, a nossa realidade ela é muito rica de um ponto de vista, porque isso se manifesta enquanto riqueza ao nível cultural, ao nível da produção musical, ao nível dessa variedade humana que nós temos representado aqui, mas, ao mesmo tempo, como um grande desafio. E, nesse sentido, eu penso que o aporte da educação musical é fundamental, e eu diria que no projeto A Música da Gente, esse tipo de leitura, para mim, ficou um pouco pautado
no recurso aos modelos que a gente tem historicamente da educação musical. A gente tem, digamos assim, a passos de gigante, um modelo teórico-técnico que é, digamos, o modelo utilizado nos conservatórios de uma forma geral, não é? Onde se trabalha a questão teórica e técnica e realmente o aluno ou a aluna não entram na balança, não é? Eu tenho uma informação a ser transmitida e o professor, o educador musical, é realmente apenas um professor. Ele tem informações a transmitir, ele vai transmitir independentemente de quem esteja na sua sala de aula. E o trabalho é teoria, primeiro solfa, vamos fazer o nome das notas, etc. e tal, e vamos tocar um instrumento. Então, o que se considera formação musical ou educação musical, ela se dá, digamos, dentro deste campo de entendimento. Depois disso, nós vemos nascer as metodologias ativas, né? Doc Rose, Williams, Orff, enfim, todos esses que nós conhecemos desde os anos 60. E o básculo, essa balança, na verdade, se inverteu. Da informação, ela passou para o aluno. O que contava era a vivência do aluno. E o aluno tinha que colocar, incorporar, colocar no corpo, na sua praxis, o entendimento do que fosse da música, mas a questão teórica foi relegada a segundo plano. A questão da técnica instrumental, igualmente relegada. Depois disso, a gente vê surgir, a partir dos anos 70 e 80, quer dizer, na educação como um todo, por exemplo, com Paulo Freire, nós vemos surgir antes, mas nas artes, na educação musical, nós vemos surgir, sobretudo, a partir dos anos 70, notadamente 80, que é o modelo crítico social. E esse modelo, apesar de todas as suas vantagens, não é? Ele tem também as suas limitações, como os anteriores, na medida em que o que mais se contou, o que mais se levou em consideração foi, digamos, o potencial de representatividade ao nível da cultura para cada um dos participantes. Ou seja, cada indivíduo, no caso, cada aluno, aluna, são porta-vozes de uma cultura. Eles são herdeiros de uma tradição que os transcende. Então, em sala de aula, antes de qualquer coisa, eu vou tentar buscar conhecer qual é a tradição da qual eles são porta-vozes e, a partir daí, forjar uma abordagem que leve em conta representações musicais, por exemplo, na eleição de repertórios, por exemplo, ou mesmo no ensino de qualquer matéria direta da música, quais são os padrões que eles têm acesso, que eles conhecem. Isso, de certa forma, representou um pequeno freio do ponto de vista do desenvolvimento musical em alguns casos, porque outros aspectos passaram a ser levados em conta. Eu considero que, para a música da gente, o modelo integrador é o modelo mais funcional. Integrador significa que tudo isso entra em linha de conta, mas entra igualmente em linha de conta uma abordagem humanista. E como eu trabalho numa abordagem humanista, Kohlreuter foi talvez entre nós um dos primeiros a levantar essa bandeira, não é? E a fazer essa reivindicação, muito embora ele não tenha tido a contrapartida prática do trabalho, mas sim crítica e teórica. No nosso caso, o que é importante me parece ser a formação do educador e da educadora musicais, porque não me parece possível o desenvolvimento de um trabalho de educação musical voltado para o desenvolvimento pessoal, humano, autoconhecimento e todas as questões diretamente associadas a isso, na ausência de um trabalho pessoal. Isso, para mim, seria, digamos, o equivalente a um cheque sem fundo. Não é? Eu vou procurar promover, motivar o outro a realizar algo que eu próprio não realizo, não realizei e, de certa forma, desconheço na vivência. Posso, eventualmente, até conhecer parcialmente na prática. Então, eu acho que, para o nosso momento, o que é importante é o modelo integrador, que inclua todo o patrimônio de contribuições já existentes até o momento e, de alguma maneira, engaje o trabalho, o processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal do próprio educador para que ele possa fazer parte legitimamente
do trabalho proposto por ele. E, ao mesmo tempo, a mobilidade e a alternância dessas abordagens e desses enfoques. Ou seja, durante muito tempo, nós vimos abordagens relativamente estanques, que, de certa forma, até se pretendiam autênticas por um tipo de fidelidade nessa abordagem. Eu penso que hoje, em função da mobilidade que nós temos a vários níveis, né, ao nível de gêneros, ao nível de conceitos, ao nível de entendimentos, enfim, ao nível da nossa própria vida, o que é fundamental é que esses enfoques se integrem, se complementem e possam, dessa forma, oferecer o que nós temos de melhor para um educando ou uma educanda. Não é? E como nós sabemos que a música é uma ferramenta mágica, ela possibilita, digamos, ao nível de um trabalho pessoal, a questão da escuta, por exemplo. Não é? Eu posso tratar a escuta como um treinamento auditivo. E está correto, dentro de um dado modelo de trabalho. Mas eu posso considerar a escuta como um momento onde cada jovem, criança, adulto, se silencie para poder escutar. Porque não é possível a escuta verdadeira na ausência de um acolhimento, na ausência de um espaço interior que receba aquilo que vem de fora. Então, o trabalho da escuta, quando conduzido no prisma do desenvolvimento pessoal, é possível que ele se constitua igualmente ou simultaneamente numa ferramenta de desenvolvimento pessoal. Aprender a se calar, aprender a escutar e, nos instantes seguintes, a tratar aquilo que se escutou na ótica que nós desejamos. Se eu quiser dirigir isso para a ótica do modelo teórico, técnico, eu posso fazer uma análise musical. Dependendo da pessoa com quem eu estou trabalhando, da faixa etária, do grau de aprendizagem, dos objetivos que eu me proponho no trabalho. Mas, se não, eu posso utilizar isso como uma apreensão, pura e simplesmente, a partir da qual eu posso, então, desenvolver, numa outra abordagem, na vivencial, por exemplo, outro tipo de resultado. Que seja levá-lo para uma meditação, que seja levá-lo para um trabalho físico, corporal, vivencial, que levá-lo, por exemplo, a um trabalho de improvisação, a partir daquilo que foi escutado, a um trabalho de criação ou um trabalho de entendimento e compreensão de um discernimento dentro de uma roda, uma partilha. O que escutamos, que tipo de textura era, quantos planos sonoros nós ouvimos, quantas partes tinha essa música, sessões, como que a gente pode identificar cada parte. Enfim, dentro de um modelo que contemple os diferentes modelos e engaje igualmente uma abordagem visando o humano, é possível que a gente possa ter condições, a meu ver, hoje, de realizar um trabalho de educação musical bastante consistente, bastante proveitoso, útil e necessário em diferentes segmentos da sociedade, em diferentes regiões do Brasil, em diferentes realidades dentro de qualquer lugar. Mas isso passa obrigatoriamente pelo desafio do educador e da educadora, ou da profissão educador musical, de alguma maneira, não vou dizer se reinventar, mas se ressignificar certamente. Professor Cáter, eu lhe agradeço a resposta, porque o senhor está justamente tocando no fulcro da questão, né? Que é a capacidade de quem se destina ao ensino, primeiro, se ouvir, se conhecer, não é? Para, a partir disso, então, ter a capacidade de poder ouvir o outro, que são princípios éticos que, afinal, governam uma sala de aula, não é? E a nossa convivência de um modo geral, não é? De modo que nós ainda vamos voltar a esse assunto, ou a esses assuntos, depois que virmos ou assistirmos o seu vídeo, né? Então, eu queria lhe perguntar o seguinte, antes de apresentar o vídeo, que já vem aí,
que eu espero que o Sandro prepare, não é? Eu lhe pergunto e lhe digo o seguinte: eu assisti o seu belo vídeo, Música da Gente, em sua terceira edição, de 2018, na qual as suas ideias no campo da educação / música são expostas com muita clareza. O senhor poderia comentar as motivações e o histórico do projeto? E o que, desde 2013, quando esse projeto teve início, o que foi mantido, o que mudou, o que foi acrescentado? Olha, o que eu posso dizer para você, professora Salomeia, é que Música da Gente representou e representa para mim um espaço de encontro com experiências que eu acabei desenvolvendo e apreendendo em contato com pessoas e com conhecimentos que foram muito estruturantes para mim. Em primeiro lugar, o meu conhecimento do trabalho de Villa-Lobos. Em princípio, o Música da Gente não lida, não abarca a questão do canto orfeônico tal como foi, digamos, implantada pelo Villa, tampouco pelos orfeões do século anterior, do século XIX, como originalmente eles ocorreram na França. Mas os efeitos orfeônicos, por exemplo, que Villa-Lobos fez, isso, quando eu entrevistei algumas pessoas que participaram, que vivenciaram, e eu espero, inclusive, poder conversar com você um dia sobre isso, me chamaram muita atenção, né, o impacto que essas experiências teve na vida das pessoas. E, de alguma maneira, uma abordagem que se mostrou, a meu ver, muito contemporânea. E isso me fez um pouco relativizar um pouco as coisas. E o meu segundo encontro foi mais presencial, que foi com Paulo Freire, em Genebra, quando eu estava morando em Paris, e ele me propôs o desafio de fazer uma música do oprimido. Eu acabei criando a manifestação, que foi apresentada num festival, e depois aqui no Brasil com Gilberto Mendes também, mas no festival na França. E, de alguma maneira, minha experiência na FEBEM, onde eu me senti muito impotente vendo jovens no átrio, e eu era um aluno da USP, e eu não sabia o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu estava naquela condição. Eu acabei criando a primeira escola de samba, a primeira bateria da FEBEM de São Paulo, que saiu acho que foi em fevereiro, no Carnaval de 1977, lá nas ruas do Tatuapé, com os militares, porque naquela época a gente tinha os militares. Mas a questão de considerar que a educação musical pode ser uma alavanca, uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal e, consequentemente, a partir do desenvolvimento pessoal, de uma transformação social para o melhor, mesmo que nenhum de nós saiba definir exatamente o que é ser melhor, não é? Porque ser melhor não é ser bom ou mal, como dizia Mário de Andrade. Ser melhor é movimento puro, não é? É ser a cada instante melhor. Isso, de alguma maneira, me instigou a pensar como que eu poderia reunir esses desafios anteriores, como poderia reunir algo que promovesse essa qualidade maior que cada indivíduo tem dentro de si e carrega dentro de si. Alguma coisa mais ligada, digamos, à sua essência do que à sua personalidade, não é? Pegando um pouco esses termos. E, de certa forma, a Música da Gente, que começou pela primeira vez em 2013, como um processo já trabalhando com 340 crianças de uma forma sistemática, até o Música da Gente, que atingiu mais de 10 mil pessoas, né, quando eu me articulei com o SESC, e o Música da Gente foi para 5 estados do Brasil, né, para escolas de 5 estados do Brasil, eu pude compreender que, de certa forma, a música pode promover esse crescimento desde que a gente institua o trabalho de criação como um dos pilares e o trabalho colaborativo ao nível do desenvolvimento pessoal como um segundo pilar. Então, assim, associar a competência musical à competência humana
passou a ser um desafio grande. E na competência musical, junto com todas as questões técnicas, mas tendo como polo central a criação, e na competência humana o trabalho de autoconhecimento e atitudes colaborativas, me possibilitaram desenvolver essas experiências que resultam nisso que a gente chama da música da gente. E que tem formatos muito diferentes, sabe, professora? A música da gente que foi praticado, por exemplo, em Ananindeua, no Pará, é bastante diferente dos resultados da música da gente, a prática de implantação e os resultados obtidos na periferia São Bernardo do Campo, não é? Então, isso me parece algo muito interessante, porque, ao mesmo tempo, é uma abordagem flexível. E eu penso que é importante que nós tenhamos tudo muito planejado, estruturado, definido, conceituado, fundamentado, no entanto, com espaço para abarcar as diferenças identitárias, culturais, éticas e os objetivos que o projeto pode ter, conforme seja o local onde ele seja implantado. Professor, eu vejo aí na sua fala 2 aspectos. Um deles é que existiria um núcleo comum em qualquer situação, seja na FEBEM, seja em escolas de elite, entre aspas, em escolas profissionalizantes ou profissionais, existe um núcleo. Na aula de matemática, física ou química, é o que eu estava tentando dizer. Um núcleo comum. Sim. Que é, digamos, um núcleo do campo da educação, qualquer que seja, não é? E, a partir desse núcleo comum, existe um outro núcleo comum, que é a pesquisa interior por parte do professor que vai trabalhar, né? Quer dizer, o próprio professor se investigar e se colocar na posição do aluno, procurar saber o que esse aluno busca. Quer dizer, são, digamos, dois pilares. Um é a centralidade do campo ético e o outro é a centralidade do conheça-te a ti mesmo. Sim. A vida inteira, né, tentando fazer isso. Então, se eu não estou, digamos, resumindo muito, mas eu acho que esses 2 eixos nortearam e norteiam todo o seu trabalho, e acho que nós deveríamos até pensar que esses seriam 2 eixos que norteiam todo o trabalho do professor, em qualquer situação, não é? Sim, concordo com você, porque não tem... Para mim, assim, é muito difícil pensar numa real produção de conhecimento, como a gente tanto deseja e como a gente tanto promove no interior da academia, de uma forma ampla, das escolas em geral, mas, sobretudo, quando a gente pensa em escolas menos privilegiadas, com menos condições, onde, em geral, o trabalho da educação musical não é exatamente um trabalho, digamos, voluntário, ele não é decidido pela criança, né? Eu quero estudar guitarra, eu quero estudar bateria. Não, são crianças, uma classe de 28 crianças, e que recebem conteúdos que elas não têm, na verdade, um grau de escolha. Como falar em produção de conhecimento nessas condições? Quer dizer, é algo que eu tenho que motivar, não é algo que eu tenho que reivindicar. E se eu tenho que exigir ou reivindicar algo, é de mim mesmo, não do outro. Não é? A partir disso, é importante que haja esse trabalho, que eu me refiro um pouco sobre educador, que nem sempre a gente tem visto dentro das universidades, dentro das licenciaturas em particular, que visam a promover o desenvolvimento deste futuro profissional. E na falta desse futuro profissional, com este perfil, ou com um perfil, digamos, semelhante, enfim, fica difícil estabelecer e definir ele próprio, em condições, em geral, pouco favoráveis, como trabalhar uma pauta técnica, porque se espera que, quando se faz o trabalho de educação musical, se trabalhe conteúdos musicais.
Então, tem que ter uma pauta técnica. Como que eu lido com essa pauta técnica? E como que eu lido com essa pauta da competência humana, não é? Então, como fazer, digamos, essas duas pautas convergirem, não é? E, de certa forma, aí entra, assim, a capacidade criativa e de reinvenção que eu penso que a música da gente acabou desenvolvendo nesse seu pequeno know-how, que é nem sempre de trazer mais conteúdos, traz relativamente mais conteúdos ou relativamente poucos conteúdos a mais, mas trata-se, sim, de ressignificar a pauta técnica na ótica da formação humana. Não é? Assim como na ótica da formação humana, inserir a pauta técnica. Então, por exemplo, eu não posso pegar para uma criança, como no trabalho a música da gente trabalha com criança, com jovens, com EJA, não é? Então, assim, mas se eu for pegar com criança, eu não tenho como chegar para uma criança de 6, 7, 8 anos assim, agora vamos criar uma música. Isso é um pouco sem sentido, não é? Eu não estou, por favor, não imagine que essa frase é dita para uma criança, é dita dentro de uma classe com 25 a 30 crianças, sem ar-condicionado, com o ruído da rua, com caminhão de gás, com buzina, com moto passando escapamento aberto, de um lado, e de outro, os pátios internos dessas escolas atuais, sem preparação. Enfim, temos que imaginar qual é o contexto. Nesse contexto, eu tenho que, na verdade, criar situações. E para mim pedir para uma criança criar nesse momento é um pouco difícil. Então, por exemplo, aqui a utilização de uma abordagem de escuta é fundamental, né? Quer dizer, não necessariamente um trabalho à la Schaeffer, quer dizer, à la Schaeffer de uma forma genérica, mas não o trabalho que Schaeffer fez dentro de escolas, em condições particulares, que seja na Europa, que seja no Canadá, nos Estados Unidos. Não, porque a realidade brasileira é outra, não tem as condições. Mas eu posso começar o trabalho a partir de uma paisagem sonora. E, a partir de uma paisagem sonora, estruturá-la e ela se constituir finalmente numa partitura, não que cada um escreve no caderno, mas que eu faço na lousa para que todos partilhem da escuta de um, mais um, mais um, mais um, que é a escuta ampliada dentro do coletivo. E essa é isso que o senhor mostra com muita clareza nesse vídeo que nós vamos ver agora e que eu vou pedir ao Sandro para botar. Tá ótimo. Tá bom. A música da gente não tem fronteiras, está em todos os lugares. No ar, no chão, nos animais, nas coisas, no mundo e na gente. A meditação de hoje vai durar 3 minutos. Vocês vão ficar alinhados, sem se deixar pensar por nenhum pensamento, mantendo a coluna ereta e se concentrando na respiração. Os 3 gongos, a gente vai fechando os olhos e fica de olhos fechados. Aqui, nós aprendemos que o som, o corpo e o pensamento criam a música. E agora, quando vocês ouvirem os 3 gongos, vocês vão pouco a pouco abrindo os olhos. Pra gente relaxar, pra sair o nervoso se tiver, né? E não pensar mais em nada, só na música mesmo. Este estado ele é fundamental para que a gente possa instaurar o processo criativo. Solicitar para uma criança que ela esteja de acordo em fazer um trabalho com a sua criatividade, que ela possa interpretar
uma música tocando um instrumento ou cantando com qualidade, é necessário que ela esteja em contato consigo própria. Tirar essa solda do papel celofane. Pega a tesoura pra cortar as... Vocês três, vamos lá testar. Você está fazendo os ingredientes que fazem a música. Gera um senso de conexão entre todos, a gente saber que a gente está junto fazendo uma coisa junto e que, na verdade, não é que um vai ganhar e outro vai perder. O objetivo é que todo mundo ganhe. Agora a gente vai montar esse seringofone coletivo, que é um instrumento feito de apitos, seringa e mangueira. Encaixa uma seringa em cada um. E é importante, ó, que essa mangueirinha de silicone não dobre para o ar passar. Pode soprar um pouco mais forte. Durante o projeto a gente percebe que eles têm uma questão assim de respeito, né? Eles interagem uns com os outros, cobram uns dos outros a postura, né? O cuidado com o que eles têm que fazer. Eu acho que isso eles vão gradativamente levando para a vida deles mesmo, né? Dentro da escola e fora da escola. Vixe, mané! Quando ele segurar, é o sinal para você entrar. Os sons dos instrumentos que construímos são diferentes. Fazem com que a música que inventamos soe de um jeito só nosso. Descobrimos um som, depois outro, criamos um ritmo, uma frase e vamos combinando assim, até construir a nossa música inteira. Uma vez eu entrei na sala, a professora falou, meu, eles não param de ficar estralando o dedo, e um não consegue estralar o dedo, aí fica treinando, então... E é um lado bom, né, de se encantar com uma coisa que talvez vai, sabe, transformar, sabe, modificar eles de certa forma. O projeto da música da gente me fez perder minha timidez, porque quando eu cheguei na escola eu não falava com ninguém. E quando a professora falava para mim ler, eu não lia. Mas agora com o projeto da música da gente, eu leio. E eu vejo o projeto como esse tirada de timidez da Luísa. Eu acho que ela se descobriu nas aulas de música. Antes das aulas eu era muito tímida e depois das aulas eu comecei a me soltar mais, assim. Todo mundo acaba entrando na música também, né? Às vezes o meu outro sobrinho tá aqui em casa também, ela já ensinou algumas músicas que ela aprendeu lá, daí quando vê tá todo mundo cantando também. Quem é o guardião de Dom Dom Baby? Ô, guardião. Faz com a Maria, vamos ver o Dom Dom Baby. Geme, geme. Geme, geme.
cá. Geme. Eu gosto de cantar bastante. Construímos instrumentos para tocar em todo som. Objeto isso, carga a invenção de acrobata. Tudo agora vira som, vira som, vira som. Quando criamos e interpretamos juntos, aprendemos a conhecer nossos sentimentos e atender a respeito sobre os sentimentos dos outros. Tocar e cantar em grupo é muito legal e divertido. Além disso, dá muito orgulho depois de escutar o que a gente mesmo fez. É um carrinho velhinho. É uma caminhonete velhinha. Então ela vinha andando, o que aconteceu? Buraco. Voltou, lombada. Lombada. Certo? Vai ficar aqui, ó. Quantos pontinhos tem aqui? 3. Então, ó, o carro vai fazer assim, ó. Daí, eu acho que o cara saiu do... Essa potência de criação, eles se sentem autorizados para fazer. E isso eu acho que é uma contribuição num sentido de desenvolvimento humano que é muito importante, muito forte, muito potente mesmo, né? Está dentro do currículo, né? A gente não está no contraturno, a gente está inserido no turno. Então, isso eu acho muito importante, que não é um extra para quem merece ou para quem pode ficar, não, é para todos. Cadê o Cazu? Cadê o Cazu? Reorganiza as ideias de música. Não é um projeto para assim que as crianças venham aprender a ficar cantando só um monte de musiquinha, ou fazer uns exercícios e aprender o nome das notas, não. Eles mergulham no sonoro, eles vão experimentar, eles vão criar, eles vão inventar músicas, vão construir instrumentos e tudo isso está transformando. Quando eu construo a escuta verdadeiramente, tudo pode ser música. Esse engajamento daquele que faz com aquele que ouve é muito importante para que a gente crie isso que a gente chama de música. Aí são todas as músicas, aí a gente também coloca conta. Agora, além de criando músicas, fazendo os instrumentos, interpretando, fazendo os arranjos, vocês também estão filmando, gravando e editando. Na verdade, olha só quanta coisa boa que vocês estão fazendo para vocês e que vocês estão deixando para todos os outros que vão sentar nessas mesmas cadeiras que vocês estão hoje, amanhã. Agora só vou pegar aqui a música e colocar. Gravar nossas próprias composições é uma hora muito especial, daquele frio na barriga e também uma grande vontade de tocar e cantar para todo mundo ouvir a música da gente. A gente está realizando o evento da gravação oficial, vamos dizer, onde tudo tem que ficar muito bem feito. Então, é uma responsabilidade muito grande deles, e eles sentem isso. Isso é a história dessas crianças, é a minha história, é a história do Carlos, é a história de todos os educadores que estão com a gente. É a história desse céu. E o rei? Isso. Tem que fazer a cara, senão não funciona.
Agora a gente precisa gravar só a voz de vocês. A música da gente é agora que tem vez. Nós criamos, inventamos e também interpretamos. Ela é nossa e de vocês. Vendo o que vocês criaram, vocês vão ouvir daqui a pouco como que isso vai ficar quando tiver tudo editado, tá bom? Então, muito obrigado. Gente! Yasmin, parabéns. Vocês duas, vocês todos foram ótimos. Tchau, A música está dentro e fora da gente. Ela está em quem cria, em quem toca, em quem canta, em quem escuta. No som e no silêncio. Em toda parte tem música, tem arte. E você tem saudade de quê? E aí, ao mesmo tempo que a gente já está treinando eles para apresentação, a gente já está treinando também os outros como público, né? Uma nota musical pode transformar o universo. Muito obrigada por fazer parte dessa. Música é vida, música é alegria. A apresentação ela faz parte do planejamento do cronograma e é uma parte fundamental para qualquer linguagem artística, na verdade, né? Porque você aprende a manusear os instrumentos, põe a sua criatividade e aquilo gera um produto. E aí, num determinado momento, você vai ter que apresentar para alguém. De quê? Para mim, o que ocorre a cada apresentação, seja numa sala de aula, seja num palco, em qualquer condição, é o exercício da humanidade. Tudo agora vira sol. Eu sei que para mim é uma grande transformação poder ver e ouvir isso que eu vejo e ouço a cada vez que eu estou no projeto. A cada vez que eu vejo uma criança que tinha dificuldade de sustentar o olhar comigo, por ser um homem, um adulto com uma certa idade e numa relação verticalizada, e de repente, progressivamente, eu vejo a criança me olhar de uma forma horizontal, ela poder vir abraçar e falar um bom dia maestro, que é como eles me chamam aqui. Essas construções ao nível humano, elas vão além das construções cognitivas. Como já dizia Oswald de Andrade, a alegria é a prova dos 9. Nós criamos, inventamos e também interpretamos. Ela é nossa
depois desse lindo vídeo, estou aqui vendo as reações no YouTube, todos muito entusiasmados, e aproveito aqui a oportunidade para saudar os acadêmicos que eu não havia saudado, Flávia, Tony, Ricardo Takuchian, Paulo Bozizio, e, claro, reiterar aqui meus agradecimentos pela presença também de Ilza Nogueira, do Manuel Corrêa do Lago, da nossa diretora executiva Valéria Peixoto, e, é claro, da nossa querida Salomé Gandelman, que está conduzindo essa entrevista com o Carlos Cáter. Bem, eu vou passar a palavra para a Salomé, lembrando que nós temos aqui uma certa restrição de tempo, podemos passar um pouquinho, mas não muito, dos 60 minutos combinados. Então, fica aí a cargo de Salomé de Cáter encurtar a coda. Então, bravíssimo maestro, né? Esse vídeo é lindo, né? E ficou bem claro os 4 Cs, não é? Que são o pensamento crítico, que, digamos, permeou todo o trabalho, não é? A comunicação entre as pessoas, entre os professores, depois a colaboração entre todos e a criatividade, né? Mas também fica muito evidente a importância da personalidade do professor, da cultura desse professor, digamos, do conhecimento dele de outras áreas, não é? Em psicologia, filosofia, né? E como é importante a empatia do professor em relação ao aluno. Isso, digamos, seria óbvio, mas não é tão comum assim, não é? Era o que se desejaria, mas, infelizmente, nem sempre acontece, não é? Depois, o entusiasmo do professor pelo trabalho, não é? A capacidade de observar, escutar, encorajar o aluno a criar e a expressar-se, de aceitar suas discordâncias e principalmente acreditar na potencialidade do aluno, né? Foi emocionante para mim perceber o sentimento de responsabilidade com que as crianças participaram da filmagem, ver a alegria em seus rostos, o contentamento delas em fazer música em conjunto e o orgulho em participarem na gravação do vídeo, né? Mas eu também fiquei curiosa a respeito de algumas questões que não vai dar tempo de eu perguntar todas elas, não é? Bom, em relação à construção do trabalho propriamente, o texto foi feito pelas crianças? Então, foi, viu? Parte, não na integralidade, mas eles tiveram um protagonismo bastante acentuado e, sempre que possível, foi conferida a eles autonomia para poder gerenciar parte do processo. Do ponto de vista das músicas, elas o têm de uma forma clara, transparente. Mas, na elaboração do vídeo, elas atuaram por momentos. Em outros momentos, o trabalho ficou mais na ilha de edição, por assim dizer. Mas a parte do texto eles comandaram. Outra questão ainda. As crianças se sentiram encorajadas a participar da construção do projeto, do trabalho? Sim. Sabe por quê? Eu acho que, assim, a título um pouco de fechamento, que o nosso tempo é um pouco curto aqui, eu trabalho com 5 P's. O P do prazer, o P da presença, o P da participação, o P da produção de conhecimentos e o P da modificação de postura. E na verdade, quando o trabalho está baseado, tem como fundamento o prazer, não o prazer fortuito, gratuito, brincalhão, jocoso, descompromissado, mas o prazer pela vivência, motivados por atividades de musicalização interessantes, por desafios musicais saborosos, na verdade, a gente consegue fechar um pouco a roda e chegar até uma modificação de postura.
E, no caso, a modificação de postura é realmente o protagonismo muito claro, muito lúcido, mediante atitudes de colaboração do grupo como um todo. E também eu tenho que registrar que a equipe, o trabalho de equipe, para que não se atribua apenas a mim ou a um coordenador qualquer, o mérito, quando há um mérito de um empreendimento, o trabalho da equipe como um todo é um trabalho maravilhoso. E todo o processo ele é iniciado por 2 meses de preparação da equipe, né? Sei. Mais outra pergunta ainda. As crianças opinaram, por exemplo, quando um colega sugeriu que em determinado momento se fizesse isto ou aquilo. Como é que o grupo reagiu? Aprovou, desaprovou? Como é que eles responderam a isso? Olha, tem um pouco de tudo, né, Salomé? Não tem um comportamento uniforme, porque... Sim. Mas, de uma forma geral, eu procuro trabalhar a democracia ampliada, que é o que ocorreu na África do Sul. Então, assim, mesmo quando a maioria decide, digamos, se 51% optou por algo, seja lá o que for, o nome da música, se vai ter ou não uma sessão, etc. e tal, 49% pode se sentir num estado de derrota. Então, na democracia ampliada, o segundo passo passa a ser, e agora? Como que nós vamos integrar a opinião daqueles que não foram maioria junto com a opinião da maioria? Isso passa a ser uma atividade construtiva, criativa, que demanda muita relação, muita compreensão. E isso faz parte de um processo de desenvolvimento pessoal. Então, isso ocorre sempre que possível. Em alguns casos, não é possível. Outra coisa ainda. Nessas discussões, aparecem os termos feio, bonito? Sempre. São reações espontâneas, não é? Claro. Como é que você lida com isso? É uma questão de gosto, não é? Então, é delicado lidar com isso. Né? Mas eu parto sempre do seguinte princípio, Salomeia, que tudo em nós é construção. A escuta é construção, o gosto é construção. Então, assim, nós não somos seres finitos, acabados, prontos. Nós estamos em movimento. E, nesse sentido, o gosto pode ser revisto, reconsiderado, inclusive quando a gente se diz por que eu não gosto daquilo. Então, a questão da reflexão e de se colocar em contato não apenas com aquilo que a gente gosta, mas com aquilo que, em princípio, a gente não gosta, é fundamental para que a gente chegue naquele ponto um pouco mais elevado, um palmo acima do chão, e o que a gente chama na relação pessoal de empatia. Eu não tenho nem simpatia, nem antipatia pelas pessoas. Eu tenho empatia. E é possível se chegar a isso através do gosto, da aproximação ou da afinidade estética. Né? Tem um momento que eu acolho o que é como é, porque isso existe e tem um sentido para alguém. A partir daí, por uma inteligência, eu vou querer descobrir o que outras pessoas gostam disso que, em princípio, eu não gosto. E por que eu não estou gostando. Né? E aí a gente consegue relativizar. Quer dizer, você vai abrir uma discussão em por que você gosta e por que você não gosta. Isso? Bom, muito bem. Outra coisa ainda, a questão afetiva em relação ao trabalho. As manifestações de prazer, que você já mencionou, não é? Que fizeram tudo com muito prazer, né? Eles verbalizam o que estão sentindo? Verbalizam sempre, né? A partir de um dado momento, porque toda relação, digamos, dentro do processo educativo, em particular com crianças, mas mesmo com adultos, com pessoas de outras situações, segmentos sociais, ele se baseia na confiança. E essa confiança se constrói também. Não é? E essa construção passa por aquilo que é o olhar e a escuta, o acolhimento do educador, né? Que, de certa forma, é quem conduz o processo, não no sentido completamente diretivo e limitado, mas é ele que tem a responsabilidade de fazer o navio chegar a bom porto, por assim dizer. Não é? E essas questões são sempre fundamentais. Mas você sabe uma coisa que é muito interessante, só para fechar rapidinho isso,
eu tenho um personagem que se chama Dr. Som. E o Dr. Som é aquele que pode ser eu ou qualquer pessoa que põe um trombone com um funil, como se fosse um estetoscópio, e, não falando, ele pergunta, através de outras crianças, quem aquele dia está com dor e aonde. Se é dor de ouvido, dor de dente, dor da barriga, quem é que está triste, quais são as dores emocionais, e a partir deste levantamento, as crianças acabam percebendo que seus colegas estão com um tipo de dor, que pode ser saudade, porque apanhou do pai, porque a mãe jogou um vaso, ou o que seja, e com isso passa a existir isso que seria talvez uma compreensão ampliada, uma compaixão, um entendimento maior por aquele que não falou bom dia quando chegou na escola. Eu passo, então, a não achar que isso é um problema da nossa relação pessoal, eu deixo de me sentir inferiorizado, rejeitado, marginalizado, porque eu entendi que aquela criança não me falou bom dia ou agiu de alguma maneira, porque ela tem uma história pessoal, neste momento, pontuada por um fato de dificuldade e que ela não está conseguindo lidar com isso. Então, a socialização dos sentimentos, daquilo que cada um carrega, não de uma forma terapêutica, porque não existe abordagem propriamente terapêutica, ninguém é terapeuta, mas esse espaço de ampliação, esse espaço ampliado, onde as pessoas podem falar um pouco mais de si, com respeito pelo outro, é o espaço que se constrói solidariedade, se constrói respeito, tolerância, fraternidade e tudo o que deriva disso. Isto não é nunca uma ordem, não, seja tolerante, não, compreende-se a necessidade de ser tolerante. Quer dizer que nas nossas licenciaturas, sem nenhuma postura idealística, não, nada disso. Os alunos de cursos de licenciatura deviam passar por projetos semelhantes ao que as crianças estão passando agora, mas tendo como orientador alguém que usasse um trombone também e pudesse fazer com que eles conversassem entre si, os licenciandos. Porque se o licenciando não tiver essa experiência, ele também não vai poder trabalhar com seus alunos dessa maneira, não é? De modo que eu proponho a você que a maneira de programas de televisão, você faça uma recomendação a todos os estudantes que estão fazendo licenciatura e que eventualmente estejam nos ouvindo. Bom, então eu encerro a minha fala, enfim, em atendimento à colocação do professor Ripper, que a gente tem de fato um tempo limitado, fazendo então, aproveitando essa tua sugestão e recomendando a todos aqueles que possam estar nos escutando nesse momento, de levar em consideração de uma forma sincera e urgente a necessidade de serem pessoas melhoradas. Porque se tem algo que o nosso tempo reivindica de cada um e de todos nós, é que sejamos pessoas melhoradas mediante um trabalho pessoal. Dessa forma, a música e a arte podem, de fato, transformar a sociedade. Fora disso, há risco de que se intensifiquem alguns traços negativos da personalidade. Professor, muito obrigada. Da minha parte, foi um privilégio, né? Também, Salomé. Conversar e ouvir o que você pensa, não é? Bom, eu acho, Salomé, estamos todos aqui absolutamente fascinados. Meu relógio aqui, cronômetro parou simplesmente, então eu já perdi a noção dos 60 minutos que eu havia pedido como referência, e eu vou transmitir aqui uma pergunta de Daniel Treves, que nos acompanha pelo YouTube. Ele pergunta como o Cáter lida com problemas extra-aula, extra-música, arte, como problemas familiares, individuais de autoestima, etc. Então, eu não tenho uma forma de lidar diretamente. Até onde eu acho que o projeto pode alcançar é no interior da instituição.
o que as crianças, os jovens, os adultos levam para fora, eu não tenho propriamente o controle, afora depoimentos. O projeto foi bom, mudou minha vida, isso que a gente pode ler no Facebook, em outros recursos que a gente tem à disposição para ter o feedback. Mas faz parte de uma preocupação, sim, muito intensa do projeto, as apresentações musicais, porque são as apresentações musicais que possibilitam a integração da comunidade como um todo, amigos, familiares, evidentemente, mas amigos, e nesse momento, então, como vocês viram no vídeo, tem os murmuradores, tem uma série de atividades interativas que são oferecidas de maneira que a vivência musical das crianças seja partilhada de forma diferente, mas igualmente partilhada por toda a comunidade. Isso certamente é uma maneira de levar a música para além da sala de aula. Muito bem, eu vejo aqui um comentário da Marta Ulloa, que eu vou pegar aqui no nosso YouTube, que eu vou pedir emprestado, que é a empatia, né? Quanta empatia nós vemos dentro desse trabalho maravilhoso que você desenvolve, Cáter. Parabéns, toda a nossa admiração. E eu queria abrir aqui para os nossos acadêmicos, queria saudar também Aldo Oliveira, que está aqui conosco também. Queria abrir para os acadêmicos, que se algum de vocês quiser colocar alguma pergunta ao professor Cáter, a palavra é de vocês. Ilza, você está sem som. Fiquei curiosa de saber como a criança chega à música da gente, ou como a música da gente chega até a criança, como se absorve, como é esse processo de absorção da criança pelo projeto? O projeto é levado para dentro da escola, não é? Ele tem um período onde eu tenho uns encontros com a Secretaria de Educação, quando não é a Secretaria quem, digamos, promove o trabalho, mas quando foi a Scania, por exemplo, ou quando é o SESC, tem uma conversa entre eu e os responsáveis pela educação, seja a Secretaria, a coordenação, e definimos quais são as escolas. Em geral, as escolas escolhidas são as escolas que, em geral, apresentam maior dificuldade do ponto de vista de relacionamento, de desenvolvimento da aprendizagem. São escolas onde, pelo menos as de São Bernardo, foram exatamente as escolas onde nenhum outro projeto tinha dado muito certo, porque isso era mais conveniente para a secretaria, é compreensível. Eles não vão colocar um projeto num lugar que está tudo bem, tudo funcionando bem. Então, é interessante levar isso para os locais menos favorecidos, de certa forma. Então, é assim que, em geral, o projeto aconteceu todo esse tempo, e, lamentavelmente, parou de acontecer por causa da pandemia, mas foi assim que ele aconteceu sempre. E daí eu apresento o projeto inicialmente para a instituição, porque é muito importante que a própria instituição abrace o projeto. Não é possível a gente entrar pela criança, a meu ver. Então, o projeto ele vem um pouco de cima para baixo, mas, num dado momento, ele emerge de baixo para cima, porque eu passo a fazer todas as atividades com as crianças, junto com os professores, em sala de aula, de maneira que, sabendo que, num dado momento, o projeto vai sair da escola, que haja uma memória que tenha sido implantada e que vá dar durabilidade, não sei exatamente por quanto tempo, mas por algum tempo. E no CEL, por exemplo, Regina Rocco tem 3 ou 4 professoras que mantêm o projeto, e a gente se conversa à distância, mas que mantêm o projeto com suas turmas. Então, há também uma durabilidade do processo, mesmo na ausência, digamos, do agente que faz a implantação. Muito obrigada. Eu queria parabenizar muito a academia pela ideia, não é? E desses encontros, e o primeiro encontro foi brilhante. Parabéns a você, parabéns a Salomeia. E estou muito feliz de ter assistido. Obrigado. Mais algum acadêmico gostaria de se manifestar? A palavra é de vocês? Não? Olá, boa noite. Sim.
Manuel? Sim, Manuel, por favor. Sim. Não, eu acho que foi esplêndida essa apresentação, tão interessante, o rico projeto do Carlos, seja pelos resultados, seja pelos conceitos, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito encantado com as perguntas, com a qualidade das perguntas da Salomeia, que permitiram que nós aproveitássemos ao máximo esse curto tempo que nós temos, e todos nós, evidentemente, vamos sair daqui com muitas perguntas para fazer para o Carlos, enfim, então eu queria parabenizar realmente pela essa hora brilhante que nós assistimos. Boa noite para vocês. Manuel? Sim. Tá, ok. Só para saber se você tinha... Sim. Bem, nós temos aqui também uma participação muito especial que eu não posso deixar de transmitir a todos vocês. Edino Krieger nos assiste pelo YouTube, com o Neném Krieger, e parabeniza a ABM, e manda um abração para a Salomeia, Cáter e Ilza, né? Então, está aqui dado o abraço do nosso querido Edino Krieger, que nos assiste de casa. Muito bem, antes de concluir, eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento, sincero agradecimento e meus parabéns à Comissão de Programação dos Encontros ABM, que estreou com o pé direito essa nossa programação, que nós teremos outros encontros e muito em breve, e Cáter abriu com chave de ouro, né, essa série, e eu queria agradecer muito especialmente a Flávia Toni, né, que, na verdade, foi a idealizadora desses encontros. Salomeia, muito obrigado também por conduzir tão bem essa entrevista. Ilza, muito obrigado também pela sua participação na elaboração dessa programação. Manuel Corrêa do Lago também, e a nossa diretora executiva, Valéria Peixoto. Quero agradecer também a todos que nos assistem pelo YouTube e dizer que nós, em breve, divulgaremos o nosso próximo encontro, e desejar a todos muita saúde e uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, eu queria agradecer, então, finalmente a todos, e o prazer de ter compartilhado essas reflexões com todos da academia, e parabenizar a academia pela essa excelente iniciativa. Então, boa noite, muito obrigado. Obrigado, professor Salomeia, pelas questões maravilhosas. Obrigada. Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite.